quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 11. Nós vamos continuar falando sobre o que falamos domingo passado, os mistérios do reino de Deus. Segunda parte. E ele diz aqui no versículo 11, explicando a parábola do semeador, diz assim: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Interessante esse versículo, porque abre um entendimento que existem dois tipos de pessoas na terra. Uma pessoa que começa a entender, porque a Bíblia diz, olha, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, há um grupo de pessoas que entendem sobre os mistérios do reino dos céus. Mas aquelas outras pessoas, isso não lhes é concedido. Meu Deus! Então, tem pessoas que o apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do reino de Deus. Olha, então nós começamos a glória do evangelho do reino de Deus. Domingo passado, nós falamos nesse assunto, os mistérios do reino de Deus. Falamos do mistério do reino e do mistério da fé. O mistério do reino, abordamos o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Eu estou só dando uma reprisada para você. Vimos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Já o reino dos homens, olha, se apoia firmemente nas coisas desta vida. Envolve a comida, a bebida, a soberba, a arrogância, a prepotência e o poder sobre o próximo. Meu Deus do céu, o ser humano é terrível, É um reino muito difícil de se conviver, se a pessoa não estiver no Espírito. Com relação ao reino das trevas, olha só, Deus nos fala que é um reino organizadíssimo. Inclui os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade, instalados nos lugares celestiais. Olha, nós precisamos entender esses três mundos, O outro mistério que falamos foi o mistério da fé. Não sei se você se lembra, mas eu vou só relembrar a mensagem de domingo passado. E nele abordamos a fé verdadeira e a fé falsa. Existe uma fé verdadeira? Existe. Existe uma fé falsa? Existe. A fé é algo que é movido dentro do homem. Mas a fé verdadeira, ela vem de Deus. Então tem valores de Deus. A fé falsa, ela vem só do homem. E ela não produz salvação. Então nós precisamos entender isso. Olha, a fé verdadeira tem como fundamento a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Por isso que eu disse, a fé verdadeira produz salvação. Já a fé falsa tem como fundamento as religiões, as seitas e as filosofias. Olha aí, a fé falsa está sempre ligada aos sentidos. Acreditam no que podem ver, no que podem apalpar e no que ouvem. Olha, então são os sentidos. Essa é a diferença fundamental entre a fé verdadeira e a fé falsa. A fé falsa leva a pessoa à idolatria e à feitiçaria. E a fé verdadeira te leva a crer na ressurreição. Por isso que a fé falsa leva você a acreditar em reencarnações, leva você a acreditar que existe alguma coisa que pode substituir o que Deus mandou. Pode substituir, por exemplo, o sangue de Jesus. Tem pessoas que acreditam que vão ser purificadas no purgatório. Então isso quer dizer o quê? Que o sangue de Jesus não tem poder para purificar a pessoa. Precisa de um subterfúgio chamado purgatório, que será purificada através de quê? De orações,
de acender velas, sacrifícios, né? Então nós começamos a ver aí, ó, e tem outros que acreditam o quê? Na reencarnação. Jogam o que Deus propôs ao homem no lixo. Jesus está vivo. Hoje nós iremos mergulhar um pouquinho mais em 2 outros mistérios do reino. Amém, queridos? O terceiro mistério, nós vamos falar hoje do mistério da vontade de Deus. Meu Deus! Você sabe que Deus tem vontade? Este mistério está diretamente ligado ao crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nos diz o apóstolo Pedro, lá na epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: antes, olha só que detalhe, hein? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro afirma que é antes de tudo. O crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, e Salvador Jesus Cristo, deverá ser a nossa prioridade. Então, a vontade de Deus precisa ser conhecida. Por isso que Deus fala que antes o cristão tem que crescer na graça e no conhecimento. Para quê? Para que ele possa aprender a vontade do Senhor. Você consegue entender isto? Está diretamente ligado à necessidade de conhecermos como é que Deus quer que andemos em sua presença e também na presença das outras pessoas. Efésios capítulo 1, versículo 9. Hoje nós vamos mexer também um pouquinho na Bíblia, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente vai mexendo. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha, é um mistério a vontade de Deus. Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Então a vontade de Deus é explícita em Cristo. Jesus veio como homem, mas fez uma obra do Cristo. Por isso ele veio como Jesus Cristo e depois da obra realizada ele se tornou o Cristo Jesus. A epístola de Paulo aos Efésios é tratada como a epístola das revelações. A epístola de Paulo é tratada como a epístola das revelações. Paulo fala lá em 2 Coríntios, vamos voltar um pouquinho só aí, Gálatas, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse texto fala a respeito do testemunho de Paulo, de que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas foi na epístola aos Efésios que ele descreve estas revelações. Vamos lá, Efésios capítulo 3. Versículos 1 em diante, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Está vendo aí por que ele bota aqui Cristo Jesus e não Jesus Cristo? Porque ele está falando agora da obra do Cristo e não do homem Jesus, tá? Por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha, então Paulo começa a revelar aos Efésios as revelações que ele teve. Aquelas revelações lá de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz assim, ó: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Olha, então nós somos privilegiadíssimos, igreja. Nós agora temos a revelação do mistério de Cristo, que não foi revelado a nenhuma geração antes de Jesus vir. Ele diz aqui, ó:
como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Oh, aleluia! Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Só se existe um terceiro céu é porque existem o segundo e o primeiro. O primeiro céu é o céu visível por todos os habitantes da terra. O segundo céu é o descrito em Efésios 6,12, e nele habita o QG de Satanás, como vimos no domingo passado, o quartel-general do império das trevas. Ali estão localizados os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e também as forças espirituais do mal. Este segundo céu é conhecido como regiões celestes ou celestiais. Foi nesta região, neste segundo céu, que aconteceu aquela peleja descrita pelo anjo Gabriel a Daniel. Daniel capítulo 10, vamos lá ver só essa revelação que o anjo Gabriel fala com Daniel, capítulo de número 10. Versículos 11 a 13. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Como é importante isso. Às vezes a pessoa vai ora 21 dias, mas o coração não se quebranta. Então não acontece nada. Mas aqui ele diz: olha, você se humilhou e se quebrantou, e as suas palavras foram ouvidas imediatamente. Interessante, né? Mas o versículo 13, olha que informação. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha que essa informação parece uma coisa boba, né? Houve uma briga lá no céu entre Miguel e um demônio lá, um príncipe. Mas a Bíblia descreve isso muito bem, porque que reino estava na terra? O reino persa. Então aqui diz, olha, mas o reino da Pérsia, olha aí, ó, o príncipe do reino da Pérsia, todo país tem um governante espiritual. Todo país tem um governante espiritual. O Império Persa tinha um principado que dominava, que organizava todo aquele império. Era um príncipe que a Bíblia o intitula como príncipe do reino da Pérsia. E por que ele resistiu a Gabriel? Porque ele não queria que a revelação de Deus chegasse a Daniel, para que Daniel pudesse escrever e deixar para nós essa revelação. Aleluia. Eu vou ler para você agora, interessante. Ali havia um príncipe, o da Pérsia, um demônio de alto escalão, de alta hierarquia. Meu irmão, são demônios, esses principados são demônios, praticamente braço direito de Satanás, que dominava o reino da Pérsia. Gabriel não é guerreiro, Gabriel é um anjo mensageiro, é um carteiro de Deus. Só para poder você entender, ele é um carteiro de Deus. Então ele estava levando a mensagem, é um mensageiro. Ele não estava levando arma nenhuma. Então ele encontrou oposição desse principado, desse príncipe da Pérsia. E aí veio quem? Veio em socorro deste Miguel, que é o arcanjo que guarda a nação de Israel. Você sabia disso? Quem é que guarda a igreja? Olha, nós vamos fazer coisas interessantes daqui a pouquinho, hein? Você sabia disso? Olha, Miguel guarda Israel, porque é do tempo da lei. E quem é que guarda a igreja? Tempo da graça, é o Espírito de Deus. Nós não pedimos a anjo, nós não temos socorro de anjo, nós temos o socorro do Senhor. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia.
Então você não tem que ficar pedindo a anjo da guarda, a anjo Gabriel. Tem um monte de gente que acredita em Jesus, mas tem um anjo protegendo, um anjo protetor. E nós precisamos alertar essas vidas, que isto chama-se idolatria. Quem está por trás desse anjo aí é um Satanás, é um demônio. Daniel capítulo 10, versículo 21 diz assim: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aquele, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então Miguel é o príncipe de Israel. Satanás tem os príncipes deles que dominam as nações, mas Deus colocou Miguel para dominar sobre Israel, guardar Israel. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Repare bem que aqui só se fala de anjos, né? Velho Testamento é só anjo. Mas graças a Deus que hoje quem guarda a igreja de Jesus é o próprio Espírito Santo. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz para a gente andar no Espírito. Ande no Espírito. Quem guarda a sua vida, igreja, é o Espírito Santo de Deus. Miguel afastou aquele príncipe da Pérsia e Gabriel pôde passar e trazer o recado a Daniel. É nesta região que se travam as batalhas espirituais. Agora vamos falar do terceiro céu, é onde fica localizado o trono de Deus. E eu quero voltar lá em 2 Coríntios, naquele texto que Paulo foi arrebatado. Eu quero lê-lo com mais detalhes. Ele diz assim, versículo 1 em diante: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, não sei, Deus o sabe, né? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. As pessoas que têm muita experiência com Deus é tratado até de meio de maluca, né? Pô, já vem o sonhador. Já vem aquele irmão que só tem visão. Olha para lá, ele não vê janela, ele não vê nada, ele só vê anjos e demônios. Meu Deus do céu. Não é verdade? O apóstolo Paulo, ele não queria que as pessoas ficassem julgando ele. Mas o que ele falaria era verdade, porque ele teve aquela experiência. As tuas experiências, igreja, são verdadeiras. São verdadeiras. Nós não podemos abrir mão das nossas experiências de vida, as nossas experiências com o Senhor. Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Hoje, quantas pessoas dizem que foi arrebatado ao inferno? Meu Deus do céu, eu acho estranho, porque a Bíblia não me dá apoio para isso. Mas tem pessoas que dizem, eu fui ao inferno, meu Deus do céu. Os homens de Deus foram transportados ao paraíso, meu irmão, ao trono de Deus. Né? Deixa o inferno para quem quer ir para lá. Paulo traz estas revelações à igreja de Éfeso. Nós sabemos que Cristo abriu o céu para a igreja. O céu está aberto para cada um de nós que crê no Senhor Jesus. A igreja tem o céu aberto sobre a sua cabeça. Meu irmão e minha irmã, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nem o primeiro céu, pode estar chovendo, pode estar relampejando, pode estar trovejando, pode estar, olha, inundando tudo, pode estar uma secura tremenda lá fora, pode estar um sol escaldante, mas quando você dobra o joelho, o primeiro céu não interfere na tua oração. Não interfere. O primeiro céu, nem o segundo céu tem poder para deter a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Os demônios não podem impedir a nossa comunhão com o Senhor. Não podem. Você entendeu? Nem o primeiro céu, nem o segundo podem impedir a tua comunhão.
Pare de dar desculpas. Vai buscar o Senhor. A vontade do Senhor é que você o busque. Aleluia. Jesus abriu um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Hoje este caminho está diante de todos os homens. Mas o homem precisa querer entrar. Por isso que a Bíblia, esse mistério fala da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você entre no caminho dele. Que você comece a caminhar na palavra do Senhor, no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é perfeito. Diz o Salmo 18. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É espada, escudo de todo aquele que nele confia, né? Então nós precisamos entender que Deus tem um caminho maravilhoso. Nós vamos falar desse caminho daqui a pouquinho. Esse é o caminho, é onde Deus quer que andemos e habitemos. Este caminho está lá em Isaías 35. Dá um pulinho lá, porque esse é muito lindo, essa passagem de Isaías 35. Isaías 35, louvado seja o nome de Jesus. Ele diz aqui, olha só, fala da felicidade futura. Ele diz assim, ó, versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Olha aí, ó. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará. Meu irmão, se você entrar nesse caminho, você não vai errar. O alvo é Cristo. E ele diz, olha, nem mesmo o louco. Aleluia. Aleluia. Esse caminho, as feras não poderão passar por ele. Somente os remidos têm acesso a esse caminho. Versículo 9 diz, olha, ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Aleluia. A igreja primitiva, ela era conhecida como a igreja do caminho. Você precisa ser conhecido como a igreja que anda no caminho, que está no caminho. Paulo, quando foi para Damasco prender os crentes, os identificou como sendo os do caminho. Olha lá, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A conversão de Paulo, né? Versículo de número 2. Diz assim, Saulo respirando, versículo 1. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, com letra maiúscula, meu irmão, o caminho santo, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Atos 24 fala também, outro testemunho dele, falando sobre esse momento. Ele não esquece desse momento, ele diz assim, ó, versículo 14, porém confesso-te que, segundo o caminho, com letra maiúscula, a que chamam seita, quantas pessoas dizem que os evangélicos são seitas? Olha aí, ó. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Meu irmão, pare de acreditar em coisas que estão fora da Bíblia. Estão fora do caminho. E os que estão fora do caminho perecerão. Só os que estão no caminho serão salvos. O próprio Jesus, quando fala de si mesmo, em João 14,6, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! A vontade de Deus é para abandonarmos o caminho antigo. O caminho do pecado, o caminho da perdição, e andemos em novidade de vida, igreja. Andemos no caminho chamado Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, é um texto muito conhecido nosso, acho que até domingo passado eu li esse texto. Diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, já passaram, meu irmão. Já está para trás. O caminho antigo, a bebedice,
as drogas, a prostituição, o adultério, a traição, olha, a fofocada, aquilo tudo não faz parte mais do caminho de Deus, meu irmão. Você tem que começar a colocar a tua vida no caminho de Deus. Não abra mão disto, igreja. Não abra mão disto. Ele diz aqui, ó, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por quê? Você entrou agora, Deus te colocou no caminho dele. E ele quer que você ande. Toque, toque. A ovelha não é tocada? Como é que a ovelha anda? Como é que a ovelha anda? Tem um pastor que vem com o cajado só, vamos tocando o caminho, ele sabe o caminho, Jesus conhece bem esse caminho, porque ele é o caminho. Deixa Jesus tocar a tua vida. Deixa o cajado do Senhor tocar a tua vida. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, vamos lá, Efésios 5, 17. É outro mistério aí, né? Diz, por esta razão, não vos torneis insensatos. Ele está falando com a igreja. Tem crente insensato. Tem crente que não tem sensatez. Tem crente que está andando fora do caminho. Deus, ele sabe aonde tem que andar, mas ele quer andar por o caminho que ele acha que é certo. Olha, a Bíblia diz, não vos torneis insensatos. Você sabe que nós podemos nos tornar insensatos? A insensatez, meu irmão, é um negócio terrível, porque nos tira do caminho. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós precisamos compreender, por isso que a Bíblia fala, antes crescei na graça e no conhecimento, porque quando você conhece, você já sabe onde você tem que andar e como você tem que andar. O mistério da vontade de Deus é representado em nossas vidas através da nossa submissão ao caminho proposto por Deus. Lá em 1 Pedro, oh, aleluia, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6 a 10, diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Meu irmão, o caminho é um caminho que você anda levemente, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, não anda no caminho, ele anda na beira do caminho, ele anda beirando o caminho. Ele anda em derredor, ele não consegue entrar no caminho, porque o animal feroz não entrará no caminho, os demônios não entrarão no caminho. Olha só o que ele diz. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge. Se lembra? Dizem que o rugido do leão assusta, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos passar para o próximo mistério, mistério da igreja. Meu Deus, hein? Hoje Deus está falando, hein? Vontade dele e agora a igreja. Vamos falar um pouquinho sobre o mistério da igreja. Para falarmos deste mistério, o mistério da igreja, precisaremos conhecer os pilares que apoiam este mistério. O primeiro pilar é que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 18. Diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Meu irmão, a vida começa na cabeça.
Quando o sujeito fica atordoado, ele perde o poder sobre a vida. A igreja não é uma organização humana. Guarda isso no teu coração. A igreja não é uma organização humana. Ela é um organismo vivo e movido pelo Espírito de Deus. A igreja não é um clube para satisfazer os interesses dos seus sócios. Guarda isso no teu coração. A igreja, olha aí o mistério da igreja. A igreja não é um teatro para atender às necessidades do seu respeitável público. Você que faz parte de alguma igreja, meu irmão, a igreja é a reunião dos santos, é a assembleia dos santos, vai para a casa da oração. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos exaltar o seu grande nome, o poderoso nome do Senhor. A igreja não é uma empresa para atender os caprichos da freguesia. Mas não podemos ficar atendendo o capricho. Ah, a palavra hoje eu não posso falar isso por causa de fulano, eu não posso falar aquilo por causa de cicrano, eu não posso pregar a palavra, eu não posso falar sobre pecado porque é A, B e C. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Isso aqui não é uma empresa para atender essa clientela, nós não somos clientes, não. Nós somos filhos de Deus, fazemos parte da membresia da igreja, nós somos os ramos. Hoje o que vemos são igrejas se adequando ao gosto da clientela. A igreja é o corpo onde Cristo é o cabeça, igreja. A vida começa pela cabeça. A vida da igreja começa por Jesus. Uma igreja que não coloca Jesus como cabeça é uma igreja que está morta. É uma igreja que não tem a vida. A vida da igreja começa por Jesus e não por estratégias estabelecidas pela liderança. E também nunca por programas adotados pela membresia. Não é porque um grupo de membros determinou algo que vai ser feito aquilo, não. O governo é do Senhor. Qualquer tipo de avivamento sem Jesus torna-se meros movimentos. São meros movimentos dentro das igrejas. Jesus é a vida da igreja. Foi para isso que ele veio ao mundo, igreja. Para que tivéssemos a vida de Deus. Meu irmão, Jesus é o cabeça da igreja para que nós tivéssemos a vida de Deus. Tudo passa por ele, tudo vem dele e volta para ele. O segundo pilar é que Jesus é a videira onde os ramos estão conectados. Fora de Jesus não há vida. João 15, versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Versículo 5, tá, amados? Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A igreja é representada pelo seu corpo, pelos seus membros. E seus membros são instruídos pela palavra de Deus a se congregarem. Olha que coisa interessante. Uma coisa vai puxando a outra, né? A congregação, na realidade, representa a videira de Deus. Não existe um ramo fora da congregação. Não existe. Isso aí, é engano de Satanás. É Satanás te induzindo ao erro. Nós não podemos deixar de nos congregar, fala Hebreus. O escritor aos Hebreus fala isso. Como é costume de alguns, tem pessoas que não querem se congregar. Não querem, colocam um argumento até muito interessante, mas não é bíblico.
Precisamos estar congregados, igreja. Precisamos estar debaixo de um pastoreio. Precisamos estar submissos ao nosso pastor. Não existe ramo independente, fora da videira, fora da congregação. Você está sendo iludido, você está sendo iludida, você está sendo enrolado por Satanás. E pior, só no arrebatamento é que você vai ficar percebido de que ficou iludido por uma mentira dessa. Terceiro pilar. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E ele não divide a glória. Nós vamos falar isso mais adiante, né? Mas ele é o Senhor da igreja. Atos, capítulo 20. Olha só esse texto de Atos. Paulo estava se despedindo, né, dos presbíteros em Éfeso. No versículo 28, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem compra é dono, meu irmão. Quem compra é dono. Você precisa se lembrar disso, igreja. Quem compra é o dono. Eu comprei o carro está no meu nome, eu sou o dono do carro. Toda a responsabilidade com aquele veículo é responsabilidade minha. Jesus te comprou. E a partir de agora ele tem o destino para você. Por isso que a Bíblia diz, olha, nós precisamos temer aquele que pode nos lançar no inferno, né? Então nós temos que ter muito cuidado. A palavra hoje é falar sobre a igreja, são os pilares da igreja. Se Jesus nos comprou, é sinal de que ele é o dono e senhor. Não existe senhor sem servos. Oh, aleluia, isso é forte, hein? Não existe senhor sem servos. Jesus só é senhor quando nos tornamos servos dele. Você quer que Jesus seja o Senhor da tua vida, igreja? Você precisa o quê? Se sujeitar ao seu Senhor. O quarto pilar. Jesus Cristo é o Salvador da igreja. Atos capítulo 4, versículo de número 12. Eu poderia ler esse versículo direto aqui da minha mente, mas é bom a gente ir. Porque a Bíblia diz, e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Jorge não salva, Pedro não salva, João não salva, Batista não salva, Judas Tadeu não salva, Caboclo não sei o que não salva, aquela do mar não salva, aquela do rio não salva, aquela da cachoeira, aquele da cachoeira não salva. A Bíblia diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A confissão exigida para sermos salvos se encontra lá em Romanos capítulo 10. E é individual. Olha, é uma oração individual. Interessante isso também, né? Só aponta para o seguinte: mamãe não pode salvar o filho, marido não pode salvar a mulher, mulher não pode salvar o marido, o irmão não pode salvar o outro irmão. Quantas pessoas acreditando em profetas, em irmã de oração, isso e aquilo, meu irmão. Quem te salva é Jesus, eu tenho que olhar para ele, você tem que se ligar com ele. Romanos 10, 8 diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Olha, a palavra está perto de nós. Na nossa boca e no nosso coração, olha. Se com a tua boca, então é individual, eu preciso confessar Jesus todos os dias. Confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que diz agora versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O tempo da confusão acaba. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Confie no teu Deus, confie no Senhor, confie no nome poderoso de Jesus. Não existe outro nome. Você pode estar passando aquele aperto, dá uma vontade de clamar por um outro nome, do qual você já clamou muitas vezes antigamente. Hoje, a igreja só clama o nome de Jesus. O quinto pilar, Jesus Cristo não divide a sua glória, Isaías 42. Isaías 42. Amados, nós estamos falando de coisas gloriosas, amados. Ele diz aqui no versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O Senhor Jesus não divide a sua glória com ninguém, nem com pastor, nem com apóstolo, nem com profeta, nem com diáconos, nem com as irmãzinhas da oração, nada, nada, nada. Ele não divide. A glória é dele. A glória é dele. A honra e a glória. Os louvores são para ele. Já pensou você chegar numa igreja e a igreja toda louvando o pastor? O pastor Joaquim, pelo amor de Deus, está tudo errado. Nós nos reunimos para louvar o nome santo de Jesus. Ele não divide a glória, meu irmão. Nós fomos comprados para a glória do Senhor. Nós fomos comprados para a glória do Senhor. O Senhor Jesus não divide a sua glória com ninguém. O vaso deverá ser trabalhado pelo oleiro. O oleiro é quem tem direitos e não o vaso. Quando você vê uma obra pronta, quem é que fez a obra é que é exaltado. Não a obra. Já pensou? O edifício. Quem é que fez o edifício? Foi o arquiteto ou o engenheiro tal, que projetou, que fez. A ele vai ser a honra, mas não o edifício. O vaso, meu irmão. O vaso é a obra. E quem fez a obra? O Senhor. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Nas mãos do olheiro somos trabalhados para nos tornarmos uma bênção para o nosso próximo. Não existe crente, bênção longe das mãos do olheiro. Não existe crente, bênção longe da mão do olheiro. Crente independente que é bênção, não é maldição, é problema. Pode até parecer bênção, mas não é. Daqui a pouquinho o rastro vai ser deixado. Porque Satanás não se firma na verdade. Vamos para o sexto pilar. Olha, quanta coisa nós estamos aprendendo hoje, hein? É que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Romanos 8. Olha, Romanos 8. Esse capítulo 8 de Romanos é muito rico, né? 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A igreja não é guiada pelas tradições. Como diz o Lula, né? Pegou, né? Salgou. Quantas pessoas acreditando nas tradições? Quantas pessoas acreditando no catecismo? Quantas pessoas acreditando em ditames? A igreja não é guiada por ditames. A igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira igreja se sujeita à direção do Espírito Santo de Deus. Todos deverão se deixar guiar pelo Espírito Santo. É o pastor, o apóstolo, o profeta, o bispo, o presbítero, o diácono, todos os membros da igreja deverão se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Somente agindo assim, nos tornamos filhos de Deus.
Aleluia! O sétimo pilar, olha, o sétimo pilar. O Espírito Santo utiliza somente a palavra de Deus. Aí já dá para discernir muita bobagem por aí, né? Efésios capítulo 6, versículo de número 17, ele diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está falando da armadura do cristão. Então está falando aqui de que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se é a espada do Espírito, o Espírito sem ela fica sem poder operar, né? A ferramenta do Espírito Santo é a palavra. A ferramenta para guiar a igreja, o Espírito Santo utiliza somente a palavra de Deus e mais nada. Então, as igrejas que estão sendo guiadas aí por outras palavras, por outros evangelhos, olha, o conselho que eu te dou, pula fora, que esse barco vai afundar. Deus não tem compromisso com essa navegação. Para nos guiar, o Espírito Santo utiliza somente a palavra de Deus. Qualquer outra palavra é outro espírito atuante. Isto é muito especial para a igreja. Oh, aleluia! Como discerniremos se é o Espírito Santo ou outro espírito qualquer? Somente através da palavra de Deus. Lá em 1 João, vamos lá em 1 João, oh Jesus, capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: amados, olha como é que Deus nos trata. Oh, Deus é maravilhoso, né? É um gentleman, é uma pessoa muito educada. Amados, ele fala assim também com os rebeldes, com os traíras, né? Jesus fala para Judas, amigo. O cara estava entregando ele, amigo, com um beijo tu me traz. Olha aí, ó. Amados, não descrédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O Espírito Santo só se movimenta, só atua através da palavra de Deus. Qualquer outra doutrina, o Espírito Santo não tem compromisso. Isso é muito sério. Qualquer outra doutrina, qualquer outro ensino, por mais apoiado por história, tradição, coisas antigas, já tem muitos anos que é assim, meu irmão, não importa, há muitos anos está errado. Então nós precisamos tomar atitudes. E ele diz, olha, o Espírito Santo de Deus não tem compromisso. Amém? Vamos para o 8º pilar. Todos os membros são servos do Senhor Jesus. Quantas igrejas por aí que tem as servas de não sei quem? Servas de não sei quem. Oh, meu Deus do céu. Esse é o pilar da igreja do Senhor. Todos nós somos servos do Senhor. Não existe servos de outras pessoas ou de entidades. Não existe filho especial. Não existe filho mais querido do que o outro. Não existe acepção no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar do corpo. Meu Deus. Versículo 12 em diante. O texto é longo, mas é importante para entendermos bem. Porque tem muitas coisas erradas por aí e muita gente andando no erro. E a Bíblia diz, fala, pregue sendo oportuno ou não. Esses insubordinados precisam ouvir. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos, que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos os se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, olha o 27, e individualmente membros desse corpo. Aleluia. Individualmente, não existe separação no corpo. Eu agora sou pastor presidente, não tenho mais envolvimento com o corpo, não me meto mais com essa gentalha, pelo amor de Deus, meu irmão. Nós precisamos entender que eu continuo fazendo parte do corpo, agora eu tenho uma função que Deus me concedeu, que o Senhor me levantou, e pela misericórdia dele eu estou cumprindo. É assim que funciona. O nono pilar, todos nós fomos chamados à santificação. Aleluia. 1 aos Coríntios capítulo 1. Olha, 1 aos Coríntios capítulo 1. Está logo aí. Versículo de número 2. Logo no início da epístola. Diz assim, vamos ler o primeiro, que é para poder ficar no contexto, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser o quê? Santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meu irmão, nós fomos chamados para sermos santos. Nós estamos sendo santificados em Cristo Jesus. É assim que a palavra de Deus nos orienta, a santificação, uma exigência de Deus para a vida do seu povo. Não existe povo de Deus imundo. Não existe povo de Deus rebelde. Não existe povo de Deus em rebelião. Não existe povo de Deus que diz não à palavra de Deus. Nós só conseguiremos ver a Deus se nesta vida abrirmos mão do pecado. O nosso último versículo desta noite está lá em Hebreus capítulo 12. Olha, estamos chegando ao final. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus, a paz e a santificação. Então nós temos que parar para pensar, igreja. Eu quero ver Deus. Você quer ver Deus? Coloque aí, ó. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Né? Eu quero ver Jesus. Eu tenho. Estou nessa terra aqui, me preparando para ver Jesus. E não vai ser uma briga que vai me separar dela, dessa direção, dessa vontade. Não é o pecado que vai me separar desse objetivo. O crente em Jesus não é brigão, e nem é de ficar guardando mágoa ou rixa de qualquer pessoa. A paz deverá ser buscada a todo preço.
A paz deverá ser seguida e perseguida até ser alcançada. Meu Deus! Igreja amada, você precisa perseguir a paz. Você precisa buscar a paz com todos e a santificação. Nós fazemos parte do povo da paz. Quem nos guia é o príncipe da paz. Oh, aleluia! Se você quer ver Deus, largue a guerra e viva a paz. E a santificação? A santificação, como eu disse antes, é a prática da palavra. Não podemos ser ouvintes e não praticantes. Quando praticamos a palavra de Deus, somos limpos, somos santificados, somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Ficamos parecidos com Deus. Aleluia. Você se lembra quando Estevão, ele faz o discurso para o Sinédrio, e as pessoas vão para apedrejá-lo, para fechar a sua boca, e eles viram em Estevão a glória de Deus, ficou parecidinho com Jesus. Jesus é que estava glorificado, mas ele ficou parecido com Jesus. Ficamos parecidos com Deus. A Bíblia nos estimula a imitarmos a Deus. Imitar a Deus é praticar a sua palavra. Deus é o verbo, é a palavra. Deus se fez carne e habitou entre nós, é a palavra, é o verbo. Nós o imitamos pela palavra, mas vai chegar um dia que o veremos como ele é. Hoje nós somos imitadores de Deus, mas naquele dia nós o veremos como ele é. Seremos semelhante a ele. E esse dia está cada vez mais próximo, igreja. Amém? Vou convidar o Márcio. Vem cá, Márcio. Chegou a hora da oração. Olha, nós falamos muitas coisas hoje, hein? Muitas coisas. Você ouviu. E é hora de tomada de decisão.